Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 3 a 11 de setembro de 2016. Tema geral: a economia divina. Mensagem 15: o amor ágape. Leitura bíblica: 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Ministrada pelo irmão Dong Yulan, na manhã de 10 de setembro de 2016. 弟兄们，我们又能一起来说神的话语，听神的话语，实行神的话语。Nós estamos juntos para ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e também praticar a palavra de Deus. 那么这特别就会快过去了，但是我们有了一个深刻的印象，就是人成为神，那是神成为人，那是有人成为神。 Nós já estamos no final desta conferência. Precisamos sair daqui com a impressão muito profunda de que Deus veio ser homem para que homem possa ser como Deus em vida e natureza. 这不会变的定律。 É um princípio imutável. 你看，神成为人， Deus se fez homem. 解决我们人所有的难事。 Ele veio aqui solucionar os nossos problemas. 人因在生父母生的时候以后，就是外境的关系，有的进到不生长环境中间。 O homem, desde que nasce do ventre materno, ele vive uma vida anormal. 那么感谢主，我们神为了我们人的缘故，他来做人。 Mas graças a Deus, por nossa causa, ele se fez um homem. 他在地上生活 Ele viveu aqui na terra. 一切都是为了我们人。 Ele viveu totalmente para nós homens. 他被钉在十字架上， Ele foi crucificado. 他没罪，能够为什么他会钉在十字架上？ Ele não tinha pecado. Por que ele foi crucificado? 他会代替我们，这被重建是死在过犯所的人。 É para nos substituir, nós que estávamos mortos em nossos delitos e 是的 pecados. 从前我都在罪恶里面 Eu vivia em pecados. 你觉得你很好， Às vezes o homem se sente que não é tão ruim assim. 真的你看见你本给你认识你这人的时候， Mas se Deus te iluminar, 你满了误会。 você vai perceber que você está cheio de toda sorte de imundícia. Isso é o mesmo para todos nós. 这主要是爱我们，神 Mas 爱 Deus 世人 amou o mundo. 将他独生子赐给我们， Ele nos deu o seu Filho unigênito. 把我们所有的罪恶都归附在他儿子的身上。 Todos os nossos pecados foram concentrados no Filho amado de Deus. 他儿子没犯罪， Ele não 我 pecou, 们犯罪了， nós pecamos. 可我们犯罪，他是惩罚。 Nós pecamos, o castigo veio sobre ele. Graças ao Senhor. 这是神所替我们所做的一切。 Essa foi a obra que Deus fez por nós. 所以，在神还有一个目的， E Deus tem um outro objetivo ainda. 他成为人了， Ele se tornou homem, 耶稣。 Jesus. 把这为了什么呢？ Mas com que 把 objetivo? 我们人成为神。 Para que nós, homens, sejamos como Ele é, em 我 vida e 们怎么成 natureza. 为神呢？ Como podemos ser como Deus em Como vida e tornar? natureza? 没神的身位， Nós
de fato, não temos a 但 deidade, 是我们人的生命， mas nós temos a vida de Deus. 这生命会慢慢长大的。 E essa vida de Deus que está em nós está crescendo gradualmente. 这人的心意有目的， Este é a vontade de Deus e propósito. Deus se fez um 另 homem 外一方面，把我们人有成为神，先有重生以后有神的生命了啊，神的生命在我们身上一直加上 Deus 去。 nos regenerou, Ele nos deu a sua vida, e essa vida, pouco a pouco, está crescendo. 那么我们到加拉太时候，我们曾经圣经里面告诉我们， Quando lemos o livro de Gálatas, o Senhor já nos disse: 我们加拉太书可以说一个预表神一切的，他的也可以说神把一切都丰丰富富的形容在加拉太书里面。 o livro de Gálatas descreve toda a riqueza da vontade de 这 Deus, 是为保罗的负担， e que é o encargo de Paulo, 也成为他的中心的负担。 que é o seu pensamento central. 那么他其实很清楚，神他要来成为人， Deus se fez um homem. 为什么呢？ Por quê? 神住在天上有什么烦恼？ Deus, 情感问题没有， que desconforto ele tinha lá no céu. 但是呢，但是他要神成为有，为 Mas 了什么呢？ ele 他要把人 determinou 成为，把神他的生命给我们， que ele quer dar 我 ao 们这个有 homem 生命的人， a sua vida, 长大，长大， e a sua 我 vida 们成为神。 em nós, no homem, possa crescer, 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 até sermos como Deus é em vida e natureza. 所以这是圣经里面讲的挺理， Esse é o 不 princípio 能变的。 imutável da Bíblia. 但是李弟兄曾经有个这个负担，也强调这个负担， Quando o irmão Lee falou desse encargo, e ele enfatizou esse encargo, 说到神成为人，有人成为神， sobre esse fato de Deus se tornar um homem, para o homem se tornar como Deus. 把我们这个人里面有神在我们里面， E no homem agora, aquele que crê, tem Deus dentro 那 de 我 si. 们这个人，神成为人，人成为神，我们就是成为神人一样的。 Nós então somos homens com Deus dentro de si. 像我也现在在说啊，那么因为有许多人，当李弟兄一家的属灵的眼光看见了，有许多人攻击他， Quando essa visão foi vista e falada, houve muitos ataques. 那么他也为了这个收入，好像被人家委屈了， E o irmão foi mal entendido. 他也为了这个经打了仗，打了其实可以说10多年、20年的仗了。 E ele começou a combater um combate, mais de 10 anos, 可是到现在还在受了这个几大教的人的攻击， mas até hoje ainda é mal compreendido. 说他所写到的话了。 E como que fosse heresia. 是的，神成为人是不错，他将他的生命赐给我们， Deus se fez um homem e deu ao homem a sua vida. 他目的什么呢？ E qual o objetivo? 他目的盼望你这个人生命长大。 O seu objetivo é que a sua vida, a vida de Deus possa crescer em você. 每一次特别聚会做什么？ A cada conferência que fazemos 就我们生命长大。 é para que a vida de Deus em nós cresça. 嫁，我们的生活方面，总是把神的东西加到我们身上。 É associar a natureza de Deus seja associada cada vez em nós. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 这是李弟兄
他的负担， Esse é o encargo original do irmão 他 Lee. 的看见， Ele viu isso. 他实在是很重，要把神成为人，人成为神。 Viu de uma maneira de uma forma muito grave, queria ver isso 那么 sendo 那个时候 falado. 基督教的就反对他，说他的写的话， Então houve muitas palavras negativas. 所以他一直他为了他自己的神人这个字在这里打仗，可以说 Então ficou anos nessa batalha. 花了许多很好的圣经的争议。 Houve muitas palavras 比如在加拉太这本书 ditas na Bíblia. 是可以说保罗写的书说里面的他的 O livro de Gálatas 他的心脏部分， é a parte 最重要部分。 principal dos livros que compõem o coração da Bíblia. 可是把人带到神面前，是把神的生命为了加都在我们身上。 Para que o homem seja levado à presença de Deus e que a vida de Deus aumente no homem. 所以是可以说，整本圣保罗所写的著作， Podemos dizer que em toda a Bíblia, dos escritos de Paulo, 他最重要的几本书里面， dos seus livros principais, 可以说他的完整是为着把神的生命要加在我们里面。 podemos dizer que visam dispensar a vida de Deus no homem. 那么他曾经也引用把加拉太书讲成比较重要的。 E ele nos mostrou a importância do que ele escreveu aos Gálatas. 不过他受了太多委屈了。 E ele foi muito mal compreendido. 他讲加拉太书的时候， Quando Paulo escreveu Gálatas, 他反而把加拉太书一本是宗教的书。 e alguns então consideram que é um livro que fala da religião, 因为那个宗教的人，特别基督教的人，带头的人，团体的人，所以一基督教的教会的人，都来攻击李弟兄。 por causa das circunstâncias em que irmão Lee passava na época. 因为李弟兄意思说，神成为人，那叫人可以成为神。 Pois ele dizia que o homem Deus se fez um homem para que o homem seja como 他 Deus. 性格非常坚强的人， E ele era muito também 他如果 duro na vontade. 他如果说到底在圣经里面，神将生命赐给我们，使我们人长大， Se 生命人加多。 ele falasse dessa forma, que a vida, Deus veio nos dar sua vida, que a sua vida cresça em nós. 我们人里面每个人都生命长了，神的生命，不是马上成了神了吗？ Se a vida de Deus vai crescendo no homem, não estaremos cheios de Deus? 这有什么错呢？ Que erro tem nisso? 非常可惜，一生基督教团所有的团体都来攻击他。 Então, infelizmente, houve muitos ataques. 神成为人，那叫人成为神。亲爱的弟兄们， Deus se fez homem, 他 homem 用 ser 各 como 种 Deus é 方 em 法 vida e 来解 natureza. 释，不要去说父神，我们灵里面有基督在里面，这个成为是生命的灵了。 Hoje, nós sabemos que o Espírito se tornou Espírito da vida. 他把我们的经历灵的时候，与经历一般的人生灵，甚至一般人也比神安的灵，完全不同的了。 Que é diferente, claro, do Espírito Santo somente. 那么这出外到祈求到有的团体， Porque Deus acrescentou muitas experiências humanas de Cristo em o Espírito. Isso acabou ofendendo alguns.
que não entendiam assim. 实在说呢，李弟兄，我觉得在我的读圣经的里面，在我的祷告里面，我态度没错。 Na minha maneira de ver, lendo a Bíblia, em 他说 orações, 对的， eu vejo que tudo isso está correto. 他把神在我们生活加多。 Deus está acrescentando-se em nós. 到有一天，我们这个神加多，我们生命长大。 Até um dia que Deus vai aumentar a sua vida em nós. 这什么错呢？ Que erro tem nisso? 可能 Mas o homem 这个在贡献他。 不过李弟兄 recebeu muito ataque. 他在学习，他的学说法，学说，或者他的演讲，或者他的著作，他因为公会里面所有的就那么说攻击他的时候，他也不坚强的解释这个事情。那么解释到他也很坚强的性格，那么反容了。 给人家有攻击，把李弟兄说成个异端了。 E por ter argumentado demais nesse meio do cristianismo, acabou trazendo um grande mal-entendido. 所以神成为人，就人没得什么，没得把人带到神面前，成为 Então 神。 Deus veio se tornar um homem justamente 所以说， tem por objetivo levar o homem a ter a natureza de Deus, a vida de Deus, como Deus ele é. 所有人都犯了罪， Porque todo homem pecou. 但在罪恶的里面。 Todo homem vive em pecado. 那么神来感谢主，他怜悯的神， Deus, sendo rico em 他的 misericórdia, 所成就的工作。 ele veio salvar o homem. 那么成就的工作，他盼望我们有更多把神的生命做到人的生命里面来。 Ele quer trabalhar cada vez mais a vida de Deus no homem. 但是有的基督徒团体把这话，或者我们强调，或者我们特别，所以跟话语是在抵触不同的看法。 Então alguns que tinham outra maneira de ver as coisas começaram a ter conflito com isso. 现在我们现在仔细想想看，我们这个犯罪作恶的人，因着我们在主面前认罪，他拯救我们，使我们罪脱离在我们身上，归到我们主耶稣身上。 Pense um pouco, nós pecadores, e o Senhor veio se tornar um homem e morreu por nós, nos substituindo 我们 a nossa morte. 都是负罪的人，没有 Os 罪的。 nossos pecados foram lançados sobre 我 ele. 罪在哪里呢？ Nossos pecados foram perdoados. 我们所有的罪里写进4月，从前的罪没有犯过罪，现在的罪，偶然犯的罪都归在他的身上。 Todos os nossos pecados foram concentrados nele. 我不说你现在不犯罪，你偶然还是会犯罪。 Não digo que você não peca mais, mas 那么 esporadicamente 你能 pode 罪 voltar a ser vencido. 罪就挂在 Mas o 跟主耶 Senhor, 稣 ele 写进4 Ele 月 tem a solução Então, para os tem seus Deus, pecados, Tiago. porque foi crucificado nossa carne juntamente com as suas concupiscências. 所以主耶稣到这里做人的时候， Quando o Senhor veio ser homem, 是为了我们罪的缘故， veio para resolver o Meu problema irmão. do nosso pecado. 他把他的生命又赐给我们， Por outro lado, Ele veio para nos dar a sua vida. 盼望生命能够慢慢长大。 Ele aguarda o crescimento dessa vida em nós. 我本来用整本圣经现在来讲， Nós 为神的 Podemos falar isso usando toda a Bíblia. 我们只要在加拉太书一段话第4章里面， Apenas usar Gálatas capítulo 4. 这个已经很形容了。 Isso já
nos mostra. 这里所说的加拉太启示中所说的， Gálatas capítulo 4. 我们的光得救的人，我们都像小孩子一样的。 Quando nós éramos recém-convertidos, éramos como crianças. 与奴不没两样， Não havia diferença entre 有没神的 filhos 生命， e escravos. 没神的生命。但是感谢主，神先其他，有como nome的人， Graças a Deus, 帮助我们。 ele usou os econômicos da sua casa para nos ajudar. 使我们生命的慢慢的长大。 E isso propiciou o crescimento de vida de Deus em nós. 当然，信主的时候有一点点生命。 No início, nós tínhamos a vida de Deus, mas um pouquinho só. Não tinha diferença entre escravo e nós. 我们形容的这个6岁的人吧，他有6岁的所达到的神的生命，最多一点点生命。 Nós éramos como uma criança de 6 anos de idade, tem a vida de Deus, mas um pouquinho só. 感谢主。 Mas graças a Deus. 那么他在加拉太这本书里面，好像飞机场里面，他长大成了，长大。 Então, o livro de Gálatas é que nem a cabine de passageiros dentro da qual nós temos a vida da igreja que faz esse menino crescer. 比方说，他是好像到了某一程度，长到12岁了。 Aí vai crescer até 12 anos de idade. 12岁里面神的生命在他里面，他已经看见。 12 anos de idade, a vida de Deus já dá para ver nele. 开始到处的时候，我有神的生命。 Do início, ele percebeu que tinha a vida de Deus. 到了再长大的时候，生命越来越成熟，越来越神的生命越来越加多了。 Cada vez mais vai se percebendo o crescimento de vida nele. 他就发现了， Aí descobre, 我原来有神的生命， eu tenho a vida de Deus. 这生命，所以有这个神的生命，当然我们是神的儿子了。 Tendo a vida de Deus, somos, portanto, filhos de Deus. 所以我有儿子，不是全部有的，但是我有儿子的名分在这里。 Eu já tenho a vida e a filiação, 因为神的成分在这里面， porque eu tenho a porção da vida de Deus. 我有资格呼喊阿爸父。 Eu tenho direito de clamar Abba Pai, 虽然生命还是很幼稚， embora ainda infantil, 但是我可以呼喊阿爸父，因为 mas eu posso invocar Abba 我 Pai, 有生命嘛。 porque eu tenho a vida de 所以 Deus. 到了第二阶段的时候， Então, no segundo estágio de vida, 他看见了， essa criança agora percebe que tem a filiação. 我能呼喊阿爸父， Eu posso clamar Abba Pai. 我怎么能够一个普通人能去呼喊阿爸父？ Eu que era pecador, como posso hoje clamar a Deus de Abba Pai? 万物的一个神， Esse Deus que criou o universo, criou todas as coisas, Ele é meu Pai. Então, esse filho fica empolgado. Abba Pai. 这是他第二的阶段。 Já é o segundo estágio. 那么实际说呢，他的确有生，他是看见了已经，已经 Ele 生命长大了。 já se vê o crescimento nele. 他能够呼喊阿爸爸了， Ele já começa a invocar o Abba Pai. 他有这个名分了。 Ele tem a filiação. 但是我们这个孩子，我们还要帮助。 Mas ainda precisa ajudar esse que está no segundo 虽然 estágio. 他已经看见自己是神的儿子，一个儿子， Embora ele tenha visto que ele já pode invocar Abba Pai, 把弟兄们注意， mas prestem 他是 atenção. 我阿爸爸，我有儿子的名分。 Eu tenho a filiação, posso invocar Abba Pai, 不，他这还有名分而已。 mas é apenas um título de 但是 filho. 我们所需要是神实际的，把神的生命加到我们。 Nós precisamos ganhar toda a realidade da vida de Deus. 要把呼喊阿爸爸，对的，其实呼喊阿爸爸
生命越来越加多。 através de invocar Abba Pai, a vida de Deus cresce. 不是说我们所看见的是人的光，我们是已经是儿子的名分。 A luz espiritual nós ganhamos para ver que temos a filiação, 我们把这个名分成为实际， mas essa filiação precisa se tornar a nossa realidade. 这是我们儿子第二个部分，有生命长大的一个过程中间。 Então, esse é o procedimento, o processo de crescimento de vida. 是我有儿子的名分， Sim. 我是高兴啊，阿爸。 Tenho a filiação, estou contente. Abba Pai. 名分你跟实际不同， Filiação ainda carece de realidade. 但是我还要特别给他看见。 Mas eu quero fazê-lo ver. 有名分， Ter só filiação não é suficiente. 你要所达到的， Você precisa ganhar. 很大很大的卫生。 Deus é grande demais. 有成为儿童，有生的孩子，就生的儿子的成分。 Deus quer que você tenha 实际 a realidade da vida de Deus. 不是光是喊哦阿爸， Não é só clamar com a sua boca, ó Abba Pai. 我有实际， Eu tenho a 我 realidade. 不发的是还是实际在里面。 Quando eu invoco, precisa ter realidade. 我有这位创造宇宙万物的人是我的父亲。 Deus, Criador do universo, é meu Pai. 从前还这人不知道， Antes eu não tinha essa noção. 那慢慢到长大了，我就有点认识了。 Mas quando eu cresço mais um pouco, eu vejo. 为什么父啊爸爸的心里那么舒服？ Por que quando eu clamo Abba Pai, eu me sinto tão bem? 为什么呢？ Por quê? 是在里面有生生，有你阿爸父的生命是在你里 Porque 面。 isso testifica que você é filho de Deus, você tem a vida do Pai. 但是我们还是在进一步 Mas ainda temos que avançar um passo. 把阿爸生命的名分， Que essa 把它名分 filiação 成为实际的名 se 分。 torne a realidade de filho de 那 Deus. 么简单来说就是说，我这个名分成为实际。 Nós queremos tornar essa filiação a nossa realidade. 我成为神， Cheio de Deus. 我是神生命，谁就生命长大。 Eu quero buscar crescimento da vida de Deus. 我也找过多他们来帮助我。 Eu quero ser ajudado pelos tutores e curadores. 一个别人 Há um grupo de pessoas aqui 在教会公司的里面， que dentro da obra 基 de 督的 Deus, 身体的里面， no corpo de Cristo, 他们在帮助我生命长大， eles estão me ajudando no crescimento de vida. 带我聚会， Nos ajuda a reunião, nos ajuda a invocar o nome 带 do 我与 Senhor, 主与亲近。 nos ajudam a 慢慢的，我 ter comunhão com o 看 Senhor. 见了， Pouco a pouco eu vejo, 我不是光是名分啊， não tenho apenas 名 o 分 título 跟 de 他之 filho, 间，他的 ainda tem uma distância para a realidade. 像我实际的是儿子的嘛，为什么要有名分呢？ Eu quero ganhar a realidade, não só título. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 这多么生命慢慢长大慢慢长大的时候 isso vem com crescimento de vida. 啊，哦，不是光是名分啊， Não é só título, 我实际嘛， realidade. 我实际有这个生命嘛， Eu tenho, 名分是外面的事情啊。 eu não quero ter só um título, mas eu quero conteúdo, eu quero a realidade. 我有实际嘛，我有父爱爸的日子，我里面 Quando eu invoco o nome do Senhor, eu 生命的灵在这里发出来的。 tenho o Espírito do Filho que me leva a invocar. 哦，父啊， Oh Pai, 爸爸， oh Abba Pai. 所以亲爱的弟兄， Por isso, irmãos, 这将来才是这个非常好给我们形容。 isso é muito bem 开始的时候 explicado no livro de 我们 Gálatas. 不懂，跟萝卜一 No 样。 início, nós não entendíamos nada, éramos como escravos. 但是我们比他们好的有管家的职分的人， Mas nós temos os mordomos. 他不管理我的，随着我的需要
特別係屬靈的需要帶領。 não só cuida das minhas necessidades materiais, mas cuidam principalmente das minhas necessidades espirituais. 那麼當慢慢長大的時候，哦，看見我看見了， Ao crescer, eu vou conseguir ver mais. 我有生命， Eu tenho a vida, 在我生命以外， além da minha 我這個 vida, 反正生命丟掉了， a- 神給我另外一個生命， além da minha vida pecadora, Deus agora me deu a sua 是 vida. 神的生命， É a vida de Deus. 不是我這個人的生命， Não é mais aquela vida caída. 所以我有資格， Eu tenho 我有負 qualificação, 擔， eu tenho encargo 我的負擔負荷。 para invocar o nome do Senhor, para invocar Abba Pai. 你負荷阿爸的話，你這種感覺， Quando você invoca Abba Pai, o que você sente? 阿爸的， Oh, Abba Pai. 你負荷阿爸的時候，面孔變了，阿爸抱着你， Invoca o nome do Pai assim de cara fechada? 裏面都喜樂。 Não, tem uma alegria que procede do interior. 阿 Vida. 爸的， Oh, Abba Pai. 阿爸， Oh, Abba Pai. 哦， Oh, Abba Pai. 越父愛你越甜美， Quanto mais você invoca, você vai sentir uma 越父愛你的 doçura 生命好像，哎，就加多了， e a sua vida vai crescendo. 哎，越父愛生命的名分，成為生命的實際了。 Quanto mais você invoca, a filiação se torna sua realidade. 我不是光生命啊，我现在是今生的儿子嘛。 Não é somente ter a filiação, mas você ter a realidade de filho 每 de 次 Deus. 说到阿爸的， Cada vez que eu clamo Abba Pai, 里面的师傅是我的师傅， eu tenho uma coisa, sensação agradável dentro de mim. 我的生命就在这里。 Dessa forma a vida 哎 cresce.，生命的神的生命， A vida de 我 Deus 是一直长大的时候。 está crescendo em mim. 感谢主。 Graças ao Senhor. 加勒在这给我们分个三的事情， O livro de Gálatas relata 3 estágios de nossa vida, Gálatas 4. 先是我们跟鲁伯一样的一个阶段， Primeiramente, como que saíssemos do ventre materno, pouco entendemos. 在教会里面呢，哎，弟兄们带领我们， Mas na igreja eu tenho a ajuda dos irmãos. 他们是像跟我们的人一样的， Eles são como 把神带领 tutores e curadores 带到神面前去。 que nos ajudam a ir à presença do Senhor. 哎，有的时候我们人认识他都不什么不，我要吃什么东西，吃肉吃鱼啊，吃小孩子个，他都管。 Eles cuidam do nosso bem-estar quando está frio, quando está quente. Eles também cuidam da nossa alimentação, até do churrasco. 那么一般，所以没受就是嘛，没让我们的人， Então 还有 esses 教导圣经的人， esses são os pastores e mestres que nos pastoreiam e também ensinam a Bíblia. 你是不是没受就是啊？ Você é um pastor ou mestre? 有的人讲，哎呀，你让前辈，我不 Alguns 是没 são 受就是。 muito humildes. Não, eu não sou um pastor nem mestre. 是的，但你现在这没受就是的工作， Mas você está fazendo a obra do 你在 pastor 这 e 里聚 mestre. 会。 Você está na reunião. 你在这里好像说放假小组聚会、家庭聚会，你这做什么？ Você está na reunião, no grupo familiar. O que você faz? 你帮助其他人的儿女认识成分，儿子的名成分，把名分两个字也成为实际。 Você está ajudando outros filhos de Deus a que a filiação seja cada vez mais realidade. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 我们需要弟兄们这样的帮 nós 助， precisamos da ajuda dos irmãos. 使生命体的长大。 Assim o crescimento vem. 这两代人中间， Essas duas categorias de 至少 pessoas, 圣经很明说的， a Bíblia deixa claro 一个牧师， que são pastores e mestres. 那么是关于我们属灵生活方面的。 Os pastores são aqueles que cuidam
no 那么 nosso 就是 bem-estar espiritual. 就我们注意 E os mestres 神借着圣经对我们所说的 nos 话语， ensinam a palavra da Bíblia. 我在借着圣经里面的话语， Ele- 使我们更都明白， Eles 更 nos 都清楚 explicam para entendermos melhor a Bíblia. 啊。所以我们到了这一个程度，哎，我们称呼阿爸爸的， Por isso, chega a um determinado estágio, 但这个世界不满 nós 足， invocamos o nome do Pai, 我的名分我 mas ainda não é suficiente, ainda precisa 也是实际， transformar sua Meu pai filiação em realidade. 我也实际。 Não é suficiente ter título, É, mas precisa da realidade. 这教会里的这聚会，这聚会，这 Eu vou continuar vivendo a vida da igreja, reunindo 其 com os 实我 irmãos. 把我得到的生命介绍给别人， E eu quero apresentar essa vida que está dentro de mim para outras pessoas. 这是我们教会生活一起所说的。 Essa é a nossa vida da igreja. 不是我们我有了神的生命，我就抓住 Não é que eu tenho a vida da igreja ou agarro coisa só para mim. 这个生命这一本指示， Essa vida, 别的地方有钱，我看见钱指示 nós em geral somos egoístas. 啊，神的生命的 Você 里 quer 面， que todo o dinheiro venha para o seu bolso. 你把我的里面神的生命介绍给你， Agora, se você tem a vida de Deus, ao contrário, você quer doar a vida de Deus que está dentro de você para outras pessoas. 所以在聚会的时候， Na reunião. 巴不得我的负担，我的生命，我的看法， Por isso que 真的交给你。 numa reunião, você quer passar a tua vida, o que você desfrutou, Certo. os seus pensamentos. 所以加勒在是第四章， Gálatas 是 capítulo 叫 4生命长大的地方， diz respeito ao crescimento de vida. 很明显给我们看见，我们的生命在每年慢慢的长大。 Muito evidente que a nossa vida está crescendo. 那么有人还实际的来帮助我们的， Há pessoas que nos ajudam de fato 有序的真理， com as 我 verdades, 受教师们， pastores e mestres, 我受不教师们讲什么呢？怎么来帮助讲什么呢？ nos ajudam 飞 como? 机两只也是一样的， Como as duas asas de um avião, 使我们生命天天的长大。 para a nossa vida crescer cada dia. 啊，我在机舱里面， Eu estou na cabine desse 机舱什 avião, 么？是教会的生活， que é a vida da igreja. 所以天天我聚会生命。 Todos os dias eu estou na vida da igreja, nas reuniões, a minha vida está crescendo. 感谢赞美。 Graças ao Senhor. 到了有一天呢，我已经看见了， Chegará 我 um 有神的生 dia 命， que 我有 eu, 神生命的名分了， eu vou entender que eu tenho a filiação. 他已经非常喜乐啊，爸的 E。eu fico muito contente. Ah, papai. 哦，到有一天还要接触把你带你看见， Chegará um dia que você ainda precisa ver. 你不是光是名分， Não é somente a filiação. 你不要这个客气，不要这个，你已经是知道神的生命了。 Você precisa buscar a realidade da vida de Deus. 感谢神， Graças ao Senhor. 所以我们实际的生命，实际的神的生命在我们里面， Nós queremos a realidade da vida de Deus dentro de 但是我 nós. 们需要长大 Precisamos então crescer. 啊。那么将来在第四章里面所描写的，要培养我们的教会的生活。 Tudo que está descrito em Gálatas 4 é para nos ajudar a viver a vida da igreja. 哎，我们为什么有其他的聚会呢？啊， Porque nós temos tantos tipos de reuniões. 一方面帮助别人，一方面自己 De。um lado é para ajudar outros, mas também nós somos ajudados. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, amados 我 irmãos, 们有儿子的名分， se nós queremos ter a 所以在 filiação, 中间一样的，像奴仆一样的， embora sejamos como escravos, 在神的教会里实在是太好了。 mas 不但管家的人， na vida da igreja nós temos mordomos, 像周师都这样的人， como apóstolos, 把属灵的教导我 que 们。 nos servem a palavra de Deus, nos ensinam. 还有我们的牧师就是Ainda 解 temos 释我们生活的 pastores 需要和属灵方面的。 pastores que cuidam da nossa necessidade cotidiana e os mestres que nos ensinam a Bíblia. 这个生活太好了。 Oh, que vida boa! 这在哪里啊？
Onde está essa 你 vida? 死经就是进入在这里面了。 Você já está na vida da igreja. 感谢主， Graças ao Senhor. 我们每一个人在这样的生活的里， Cada um de nós já está vivendo essa vida da 为的 igreja 什么？ com o 我们生命 objetivo 活窗里面有生命长大。 de crescer em vida na cabine de passageiros. 我们简单来说，还有两个也是来帮助我们 Em outras 向 palavras, 前去 nós precisamos de duas asas para nos levar adiante. 一个是哥罗西书， Uma asa é o livro de 一个以弗 Colossenses, 所书。 outra asa é o livro de 那有的人 Efésios. 可能在一场地方，说圣经是说以弗所书是哥罗西书。 Às vezes vão dizer, segundo a ordem da Bíblia, irmão Dong, você errou. É primeiro Efésios, depois Colossenses. 但是我喜欢说到，实际的事。 Mas 实际的 olhando de acordo com a necessidade 哥 real, 罗西书， livro de Gálatas, 他把神实际的经告诉我们，已经产生了实际了。 quer dizer, livro de Colossenses nos mostram, 接着信爱，接着爱，接着忍耐， através de fé, amor e esperança, 把人带进来。 nós introduzimos as pessoas. 信望爱， Fé, o amor e esperança. 盼望爱。那么我们呢，教会所有的生活的里面呢，开头的时候我们都有这信望爱， Na vida da igreja precisamos de fé, amor e 把 esperança. 把我有的神的生命， Para que 我 a 有分赐给你。 vida de Deus que há em mim para dispensar. 所以我们的教会生活里面才是或者说不是都是这许多聚会。 Nossa vida da igreja há muitas reuniões. 那么但你对这聚会，因为教会的听安排的非常好，不是说一天到晚叫你聚会里面。 Então, né, a igreja ele coordena muito bem essas reuniões. 就你讲聚会，你自己喜欢聚会，为什么？你爱今天福音聚会 Tem reuniões, tem reuniões de pregação do evangelho. 感谢 Você traz pessoas. 啊，我们的教会生活实在太 Nós temos toda sorte de reuniões, uma para cada necessidade. Essa é a vida da igreja. 那么而且必须的是描写的，一个翅膀， Nós temos nesse avião as duas 说的哥 asas. 罗西， Uma asa, Colossenses, 神将他的丰富有形有体都注藏在基督里面。 Deus então, ele fez habitar em Cristo toda a sua plenitude. 那成为什么呢？成为教会了。 Aí Cristo, ele fez também depositou sua plenitude na igreja. 对他们所表现的还不够，我接着给你看，还有一条线，以弗所说。 Mas Paulo quer mostrar uma outra asa. 那么这条线呢， Efésios. 把神的有生命的人，成为教会，成为圣。 Todas as pessoas ganharam a vida de Deus. Deus fez essas pessoas serem a sua 其 igreja, 他身体没 que 限 é 量的， o corpo de Cristo. 宽多宽， Cristo é ilimitado. 长多长， Qual o comprimento do comprimento, largura, altura e profundidade? 在这里。 Amados irmãos, 我们不知不觉我们自己，进了这个里面啊，不知道， imperceptivelmente nós entramos nisso. 基督的爱， O amor de Cristo. 我一生，比如说，都说一生里面，一天里面，我想了多少基督的爱。 Durante dia, quanto do amor de Cristo eu desfruto? 基督的爱在我身上， O amor de Cristo está em mim. 他也对我有多少的盼望？ Qual é a esperança do seu chamamento sobre nós? 但是这些的盼望到我有一天跟基督一样，神的生命跟基督一样。但是呢，我们需要现在人，我们需要忍耐。 Essa esperança dia
fará com que eu seja como Ele é. Mas hoje eu preciso de perseverança. 能耐就是什么？等一等。 Perseverança é aguarda mais um pouco. 你帮助某一个弟兄， Você pode ajudar outro irmão, outra irmã, ou você vai ajudar uma reunião. 你满心把心挖这都可以。 Você está disposto a cavar, você é até disposto a tirar o seu coração. 但你不能一下这样做，有能耐。 Mas você não pode fazer de uma vez, precisa de perseverança, pouco a pouco, 供应他们， para 帮助 suprir, 他们， ajudar, 使他们呢， para que 我的 eles, 生意，他们慢慢的生命长大， para que a vida 跟我 cresça, 生命一样的大家。 chega ao meu nível. 所以现在， Por isso, amados 这 irmãos, 就是教会的生活。 tudo isso representa a vida da igreja. 你在这里面， Você está nela? 你在这里面， Você está nela? 你在这里面都在享受， Você tem desfrutado a vida da igreja? 你在这里都在操练。 Você está sendo aperfeiçoado? 太好了， Bom demais. 太好 Bom demais. 了啊！而且哥罗西书说， E Colossenses diz: 他是把神把他的儿子一切丰富放在基督的里面。 Deus fez habitar em Cristo toda a sua 爱 plenitude. 心、盼望。 Por isso aí vem a fé, o amor, a esperança. 那么，另外一个也是明 Uma outra asa, 啊，把神圣的经纶 a economia divina, 啊，把这个希伯所书 através de 一 Efésios, 滴滴的告诉我们 é descrita a nós. 啊，他不是一下子把充满我，一下子放在我们里面。 Não é que Ele nos dispensa de uma vez, mas é pouco a pouco, pouco a 我们 pouco. 需要把这话语的消化。 Nós precisamos digerir essa palavra. 消化的时候，现在我们正好，我们一个教会生活就是团体生活，不是 A 单 vida 个 da igreja não é uma vida de indivíduos, mas uma vida coletiva. 不是像其他的宗教单独可以做人。我不信，我有弟兄。 Não podemos ser cristãos isolados. Não, eu preciso dos irmãos, preciso de irmãs para viver juntos. 教会生活实在太 Porque eu preciso da vida da igreja que é rica 是 demais. 的，一个是以弗所书， Efésios, Colossenses, 那以弗所书呢，就说到哥罗西说到神的儿子，以弗所说是神的儿子，怎么那个，他的长大，教会就是教会的生活。 Efésios fala de Filho de Deus e Colossenses fala de Filho de Deus e Efésios fala como esses filhos, como a igreja pode crescer. 所以两配合起来。 Então, são duas asas bem coordenadas. 哥罗西书说什么？ Colossenses fala do 神 quê? 将一切丰富都放在教会里面。 Deus colocou toda a plenitude 那么以 em 弗所 Cristo. 呢？神给的教会的爱，就是神给的爱，神给所有的东西是无法差的。 E Efésios fala que tudo que Deus dá para o homem, 爱都是爱， esse 爱的神的爱是 amor de Cristo e o amor de Deus é 多少长，多少 insondável. Não se consegue sondar o seu comprimento, largura, altura e profundidade. 这样的，我们在飞机场里面加入 Dessa forma, na cabine de passageiros, 过教会生活。 nós vivemos a 你 vida da 过 igreja. 去，你神的生命很自然的，不知道为什么神的生命在你身上，在我身上，突然好像就是增加。 Cada dia que você passa nessa cabine, na vida da igreja, você não sabe como, mas você está crescendo. A vida está crescendo em você. Talvez você mesmo não saiba, 但是你很自然的， mas é muito 表现那 espontâneo. 种脾气暴躁的人。 Por exemplo, você no começo tinha um temperamento exasperado. 你觉得怎么现在我这人是 Você perdia a calma muito fácil, mas você percebe que a vida de Deus está mudando você. 生命在改变， É a vida que está mudando 把 você. 人的生命成为神的生命。 Que a vida, a natureza do homem está sendo agora, a natureza de Deus está sendo
infundida nela. 那么神为什么这样做呢？ Porque Deus está fazendo isso. 要把我们受神的生命更多受到我们的 Deus quer trabalhar a vida de Deus cada vez mais no homem, 使我们在我们里面生命越过 para que a vida que está dentro de nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. 所以亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 这是神带领我们， esse é o caminho que Deus nos colocou 但是他在我生活嘛，教会生活里面， na vida da igreja. 教会生活那么普遍那么长的一段时间， A vida da igreja compõe 你得看， estágio longo. 就在你身上工作了。 É para Deus trabalhar em você. 你按你希望这样的一块土地，你来找跑道，你飞机的跑道怎么可能呢？ Você que é como um onésimo, uma terra ruim, como pode se constituir uma 你多少 pista 天来的生命都 do avião? 在你身上。 Quanto trabalho o Senhor tem que trabalhar em você? 那么你要说飞机这样子，要把你这块地，要派人家走飞机到跑道，怎么办呢？ O que fazer para transformar você na pista de um avião? 他怎么办？ O que fazer? 把旧有的东西、天然的东西挖掉。 Deus precisa remover as coisas velhas de você, as coisas naturais. 那一边最少也免得是旧的天然的。 Essa remoção para alguns, talvez no mínimo de 1 metro de profundidade. 剩的有这2米的、3米的。 Mas para outros, talvez precisa cavar 2 ou 3 metros. 不过你去看，我们有的时候飞机上下看见，有的地方跑道还在做，是相当的深啊。 E nós vemos alguns lugares que precisa escavar muito profundamente. 你已经的土，都别人知道， A terra natural não presta, 要被人拿掉。 precisa ser tirada. 天然的东西要拿掉，拿清楚。 Precisa tirar as coisas naturais, 哎呀，按你西蒙一样的， como onésimo. 他的天然东西都说的了， Tanta coisa natural. 要拿掉。 Precisa tirar. 保罗今天拿掉的， Paulo quer tirar hoje e tirou mais um pouco amanhã. Todo dia Paulo estava tirando essa terra 啊， de Onésio. 到了有一天， Chegou um dia, 一部分地方还可以用了，那么 já começa a ter 那还 utilidade. 部其他部分还继续在工， Outras porções ainda precisam remover. 因为我们天然东西 Essa obra nunca para, porque nós temos muita coisa natural. 他在我们身上工作， Ele está trabalhando em nós. Graças ao Senhor. 这是我们要看得见，我们神的建造在我身上。 Essa é a edificação de Deus em nós. 小孩子这样的人， Nós somos 慢 essa 慢的 criança espiritual que Deus está nos ajudando a 反 crescer. 正como 有叫我们有么事后，有教会实际的把神的话语一直在帮我们养大。 Nós temos pastores e mestres e pessoas que nos alimentam com a palavra e nos ensinam a palavra da Bíblia. 到了有一天， dia, 找清楚。 dia chegará em que nós estaremos prontos. 但是我们想想看， Mas 我 pensem, 们每一个人现在还在找跑道的需要， ainda estamos sendo trabalhados como a 要 pista do 把 avião. 天然东西要拿掉。 O Senhor ainda precisa tirar muitas coisas naturais de nós. 你要被使用吗？ Você quer ser útil na mão do Senhor? 要按你心目要用。 Você precisa permitir o trabalho do Senhor como em Onésimo. 到了按你心目到后头，他成为有用的人了， No fim, Onésimo se tornou alguém útil. 无求，有 Útil. 用的人了。 Útil, uma pessoa útil. 为什么呢？ Por quê? 他的身上的天然的土已经刮干净了， Porque já retirou toda a terra ruim dele. 在他身上可以放上新的土了。 Já pode colocar terra boa. 所以亲爱的弟兄们， Amados 所以 irmãos, 有的人要成为阿尼西姆的话，保罗写多少的忍耐，
para que Onésimo se torne alguém útil quanto a paciência que exigiu de Paulo, quanto ao amor 保持多少的信心， e quanto à fé. 爱忍耐，信心。 Fé, 所以保罗写信给 amor, 哥林多教 esperança. 会说， por isso Paulo 有信 escreveu 心、爱心、忍 para 耐。 Colossenses sobre fé, o amor e a esperança. 哥林多教会我看的，没那么多的东西做，但保罗在做，在加拉在哥罗西教会里面， Então, com a igreja em Colossenses, o que Paulo fez em 产生 trabalho 安利西姆出 para 来， produzir Onésimo. 他从你们手里出来的， Onésimo saiu do vosso meio. 把你们的丰富拿出来，把强人的推到来了。 Então, ele defraudou o seu senhor. 这边的东西丰富，你以为很丰富，在神的儿女，在神的身上一定没有功效， Então, isso 统统花光。 ele gastou tudo. 那么按你西姆这样的经营，把主人的家里的财物偷出来了，那偷出来他是你这财物就老花光了。 Ele gastou todo o dinheiro que ele defraudou do seu senhor. 那么有一天，他的流浪在罗马， dia peregrinou nas ruas de Roma. 那没办法嘛，到哪里去？现在如果回去给我主人打死了， E como fazer? Voltar para casa? 把他东西都偷的 Podia 了， apanhar até morrer. 所以这些走流浪的人， Por isso ficou sendo 神去安排。 morador de rua. 还在罗马， Paulo 他因 estava em 为 Roma. 要上诉以色列告以色列人，告以色列人来这么的欺负我一个罗马人。 Então ele acabou apelando para o César. Ele foi parar em Roma. 因为为了这个事情，神父把他马上送到罗马去了。 Então ele foi levado de navio até 那么是 Roma. 他要告犹太人，所以他不是原告，他不是被告。 E ele aguardava o julgamento. 所以他没有关在监牢里面， Ele ainda não tinha sido sentenciado. 他就在自己住的 Por 房子， isso que ele podia alugar uma 那 casa 么在罗马等候 em Roma, 等的是， aguardava o julgamento final. 的去传福音， E aproveitava 都 a 与人经搭 oportunidade 救了。 pegar 甚 evangelho. 至他们长官长不请他们女人经这边人来听福音，因为一听福音，女人经都去听信了主耶稣，没有人去管他的是皇帝啊。 Muitos soldados da guarda pretoriana ouviram o evangelho dele e foram salvos. 那么就碰到安利西姆这样的， E é nesse tempo em que ele encontrou Onésimo. 安利西姆跟我把主人东西偷的来用光了， Onésimo 努力跑来跑去 defraudou seu senhor, que estava com fome. 哎，跑到主的王子，来，你来吧， Paulo alugava uma casa 你去吃饱了 e，convidou-o a comer. 那再把神的东西加 Aí 给他。 depois falava da palavra de Deus. 开始的时候， No começo, 这个钱一定没影响。 no começo ele não estava em nada interessado. 哎，到底第二次的时候都是因我了， Aí 哪里去要饭呢？ passou fome de novo. 这些的，我说了，把我儿子都听保罗的声音吧。 Então eu vou lá pedir comida para o Paulo e ouvir mais um pouco. 但这样的经营，一滴。 Assim foi, pouco a pouco, foi transformando o Onésimo. 不光是这个人生活改变， Não só houve mudança na 他的 vida 生命改变 dele, 最厉害。 mas houve crescimento de vida nele. 到后来，安利西姆会成为
像保罗一样的成为使徒了。 Onésimo se tornou um cooperador. 因为他把神的话语还有神的心意，他都清楚的很。 Ele tinha clareza sobre a vontade de Deus, o 他觉得 propósito 保罗 de 教 Deus. 到这个程度，他跟他的总结的主任说：“现在给你很意思的人了。” Então Paulo, ao ponto de Paulo escrever para Filemão, antes era inútil, 他成为我的同工，成为我的。 mas agora ele me é útil, também é útil a ti. Ele se tornou meu cooperador. 当你不懂的事还话语， E se 属灵方面 você, 不懂的事情， se você não entender alguma coisa que se passa por aqui, pergunte 啊， para 你 ele. 心不能解决你的问题。 Onésimo pode responder. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们曾经是非常羡慕，我们也做安利西姆 nós também almejamos ser Onésimo. 啊，是的。 Sim. 安利西姆到最后，你看，能够像保罗一样的， No fim, Onésimo pôde ser como 本来成为 Paulo, 同工， não 也 só 成 seu 为使徒 cooperador, mas também um apóstolo. 不是一般的使徒，哎，他能把神的话讲上去，解释给人， Ele pode explicar a palavra de Deus. 感谢主。 Graças ao Senhor. 所以，我们人人，都有神在我们身上，每一个人都有用处。 Cada de nós tem a sua utilidade 一直在我们 nas 身 mãos de 加 Deus. 加。 Por isso Deus está adicionando sua vida em nós, adicionando. 那么有的人很多人就说到我们人实在没办法了。 Às 是的 vezes, 有的人我在想到灰心，想到， às vezes nós desanimamos com algumas pessoas, 但是像安利像这样子， mas 保罗不是用什么方法，我们不清楚。 não sabemos como Paulo trabalhou nessa pessoa, 他 Onésimo. 呢，有一天那个不是保罗那么的帮助， Ele se tornou 他们做使徒， grande ajudador de Paulo, 那个呢，保罗说，啊， cooperador. 你有什么不懂的事情，和我们安利西姆，而且说他是我的同工。 Se você não entender alguma coisa, pergunte para Onésimo. Ele se tornou meu cooperador. 亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, 所以感谢主， graças ao 我 Senhor, 们什么东西都会改变， tudo pode mudar. 但是我们常常要进到主面前去。 Mas para mudar, precisamos entrar sempre na presença do Senhor. 我们的口要像哥林多书12章第1节到第3节说 A，nossa boca precisa ser como a 1 Coríntios 1 a 3. 呼喊 Sempre invocar o nome do Senhor. 呼喊主名， Invocar o nome do Senhor. Senhor. Invocar o nome do Senhor. 像神在我们身旁， Para que a vida de Deus possa aumentar em nós. 感谢主。 Graças ao Senhor. 那么特别就有一个快过去了 A conferência está passando, 啊，但是呢， mas 主的话不会 a 变， palavra de Deus não mudará. 主的话呢在你身上的 Palavra de Deus 增加， Em você pode 在我身 aumentar. 上加大。 Pode aumentar em mim. 感谢主。 Graças ao Senhor. 到了有一天， Chegará um dia, 我们有神生命， nós estaremos Sim, sim. plenos da vida de 神生 Deus. 命进到我们，使我们成为阿嘎贝。 Para que Deus nos encha de amor ágape. 感谢主 Graças ao Senhor. 啊，阿门 Amém? 啊！我的负担，因为时间过得太快。 O tempo passou rapidamente. Vou parar aqui. Tá? 那么你们盼望你们能够也把已经得够的成功的信息，能接往下往 Vocês 下， possam ruminar essa palavra, 亲自接着 aproveitar essa oportunidade. 阿门。 Tá bom? 如果你们有感觉的话，某地哥罗西书里面某地我抓住他，我的某位弟兄们，我的某位姊妹，我与他 Vocês podem compartilhar entre vocês. Eu tenho essa experiência, o determinado irmão, determinada irmã, faltou paciência, 每次聚会， ou toda 对他 reunião, 教会聚会，张神 a reunião da igreja, tenham ajudado a ela. 对，认识你们。
你觉得你自己不够， Aí você vai sentir que você ainda é insuficiente. 请嫁给你， Precisa de mais 更 Deus 多 em 的 você, 担嫁给你。 mais encargo. 阿门。 Amém? 我 Vamos. 想今天话语讲了一个读书的并不太少了啊。 Já está tarde, né? 这个读书的话语，你们大家来分享分享。 Vamos compartilhar, vamos entre nós ainda ruminar um pouco. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos ruminar rapidamente, pequenos grupos.